A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Admilson Silva, sou pastor da Igreja Evangélica Vivendo em Cristo. Estamos aqui com mais um vídeo para a sua edificação. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, curte, comente, compartilhe. Não deixe também de ativar o sininho para você ser notificado de todas as nossas publicações, em especial o estudo da Bíblia Sagrada capítulo por capítulo. Um estudo sistemático, teológico e também pastoral para a sua edificação. Tema de hoje, Gênesis 39. Gênesis 39 é o capítulo que registra a chegada de José no Egito ali como escravo. O estudo de Gênesis capítulo 39 também revela qual o serviço que José tinha na casa de Potifar e explica como ele permaneceu fiel ao Senhor ao ser tentado pela mulher deste oficial egípcio. Depois do interlúdio de Gênesis 38, que trata da situação decadente de Judá e seus filhos, Gênesis 39 retorna a narrativa para José no Egito. Antes, em Gênesis capítulo 37, que já está aí no canal, nós já havíamos falado de como que José foi parar no Egito após ele ser traído e vendido pelos seus irmãos. Então, Gênesis capítulo 39, ele começa reafirmando de que os mercadores ismaelitas negociaram José com Potifar, um homem egípcio que servia a Faraó como comandante da sua guarda. Mas mesmo estando em uma terra estranha como escravo, o texto bíblico afirma que o Senhor era com José. O Senhor era com José. Inclusive, a afirmação é o tema central de Gênesis capítulo 39. O Senhor era com José. Por 4 vezes, o escritor bíblico ele vai enfatizar que José ele contava com o benefício da presença de Deus. Gênesis 39, versículo 1 e versículo 2 e versículo 3 vai reafirmar isso. E também o versículo 21 e versículo 23 vai deixar claro que o Senhor ele era com José. Então, o improvável aconteceu. Gênesis 39, versículo 2 vai dizer que o escravo veio a ser um homem próspero. Glória a Deus. Potifar percebeu como José era abençoado e lhe colocou por mordomo de sua casa. O texto bíblico diz que Potifar entregou a José tudo o que possuía e de nada sabia. Não sabia de nada. Além do pão em que ele se alimentava, ele não sabia de nada. Isso significa que ele não se preocupava com nada, a não ser com seus assuntos íntimos. A Bíblia diz ainda que desde que José se tornou mordomo de Potifar, a casa daquele homem egípcio foi abençoada por Deus grandemente. Ela foi abençoada por Deus. Porque José estava ali e era um homem abençoado. Um homem abençoado, aonde ele chega a bênção do Senhor também. Aonde uma pessoa de Deus chega também a presença de Deus. E esse texto vai mostrar isso. José como escravo, aonde ele estava, o local era abençoado. Aqui fica muito claro, que jamais José esteve abandonado pelo Senhor. Não é porque você está passando uma situação difícil que você se sente abandonado, que você está abandonado. O Senhor não te abandona em situação alguma. Permaneça fiel ao Senhor em qualquer situação. E o Senhor é com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ele sofreu injustiças. Foi vendido como escravo. Foi acusado falsamente e acabou sendo aprisionado. Mas o cuidado divino repousava sobre a vida de José ali no Egito. Ele foi abençoado pelo Senhor na casa de Potifar. Na prisão egípcia e também no palácio de Faraó, ele também foi abençoado. Embora olhando com os olhos humanos, a situação pareça estar fora de controle, na verdade, Deus está executando o seu propósito soberano. Permaneça apenas na presença do Senhor. Ele está executando o seu propósito
para te conduzir ao local que ele preparou para você. Gênesis 39 diz que José era formoso de porte e aparência. Gênesis 39, versículo 6 vai dizer isso. E isso acabou chamando a atenção da mulher de Potifar. O texto bíblico informa que ela colocou os olhos sobre José e desejou ter relações com ele. Ela desejou ter relações com ele. Mas José, pela sua fidelidade ao Senhor, ele recusou o convite daquela mulher. Ele vai recusar a mulher do seu Senhor. E explicou que jamais teria qualquer coisa com ela. José disse que nunca trairia a confiança de Potifar, que lhe havia colocado numa posição privilegiada dentro de sua casa. José considerou que ter qualquer relacionamento com ela, com aquela mulher, era uma grande maldade para com Potifar e um terrível pecado contra Deus. Gênesis 39, versículo 9, ele vai declarar isso. Embora a mulher de Potifar quisesse adulterar com José, o adultério era considerado uma transgressão muito grave pelos povos do Oriente Antigo. Inclusive, códigos de leis antigos normatizavam as punições que deveriam ser aplicado àqueles que forem adúlteros. Aos adúlteros tinha uma norma na lei para identificar a punição que eles deveriam ter. Apesar disso, acima de tudo, o compromisso de José era realmente com o Senhor, com o nosso Deus. Ele andava com Deus e entendia a importância de uma vida santificada. A importância de uma vida santificada e moralmente correta. Ele sabia a importância disso, mesmo estando como escravo, em uma situação desfavorável para a vida dele. Ele sabia que tinha que manter sua fidelidade ao Senhor. Entretanto, o texto bíblico registra que mesmo diante da reprovação de José, a mulher de Potifar era insistente, continuava insistindo com ele. Ela tentava José diariamente, diz Gênesis 39, versículo 10, que ela tentava José diariamente. Então, num certo dia, quando José veio tratar de alguns assuntos na casa de Potifar, a mulher do egípcio, ela se aproveitou de sua casa, estava vazia, e agarrou José pelas suas vestes para que se deitasse com ela. A Bíblia diz que José, ele fugiu para fora, deixando as suas vestes na mão daquela mulher. A mulher não gostou de mais uma vez ter sido rejeitada. Ela não gostou disso. Então ela utilizou as vestes de José, as vestes que José tinha deixado para trás ao fugir dela, e passou então a acusar ele de assédio, que ele tinha tentado agarrar ela à força, que ele tinha tentado assediar ela. Ela alegou que José foi quem procurou ela para ter relações com ela, e ela precisou gritar para que ele fosse embora. Ela vai inventar essa mentira contra a vida de José. Aquela mulher perversa guardou as vestes de José até que seu marido chegasse. Até que seu marido chegasse em casa. Quando Potifar chegou, ela acusou José de ter tentado assediá-la, mostrou as vestes que José tem, mostrando que aquilo ali era uma alegação, era uma prova de o que ela dizia era a verdade. E a Bíblia diz que Potifar, ele ficou irado ao ouvir as palavras de sua mulher. Ela ficou irado. Talvez para José parecia que estava tudo tranquilo, por ele estava na casa de Potifar, estava tudo dando certo. E agora, mesmo ele sendo fiel ao Senhor, parece que está tudo dando errado. Às vezes é assim na nossa vida. Estamos fazendo a vontade do Senhor e parece que está tudo dando errado. Permaneça fiel, meu irmão. Permaneça fiel, minha irmã. Deus está no controle da sua vida. Em nenhum momento Ele te abandonou ou irá te abandonar. Louvado seja o nome do Senhor.
Gênesis capítulo 39, ele informa que Potifar ele vai lançar José na prisão, em que os presos de Faraó também estavam encarcerados. Ele vai lançar José na prisão. De certa forma, isto mostra que provavelmente Potifar ele não acreditou totalmente no testemunho de sua mulher. Alguns estudiosos afirmam que a pena de morte geralmente era punição aplicada a um escravo que fosse acusado de tentativa de estupro de uma mulher, né, da família de seu senhor. Qualquer mulher da família do seu senhor. Que a punição era a pena de morte. Mas Potifar não vai mandar executar José, e sim vai prender ele numa prisão. E o escritor bíblico mais uma vez faz questão de enfatizar de que o Senhor era com José e lhe abençoou. E lhe abençoou. Mesmo na prisão, Deus era com José e vai abençoar ele ali também. José achou graça diante do carcereiro, que lhe confiou os cuidados de todos os presos que estavam na prisão. Assim como Potifar não tinha qualquer preocupação com os assuntos da administração da sua casa, o carcereiro também não tinha qualquer preocupação com a administração dos presos no cárcere. Portanto, Gênesis capítulo 39 termina dizendo que tudo que José fazia na prisão, o Senhor prosperava. O Senhor prosperava. Alguns comentaristas sugerem que os eventos registrados em Gênesis capítulo 39 e nos capítulos seguintes prefiguram a experiência do povo de Israel no Egito. José experimentou um privilégio inicial na casa de Potifar e depois passou por aflição de aprisionamento até que foi finalmente liberado. O mesmo também aconteceu com Israel. Enquanto José esteve vivo, os israelitas tiveram uma condição confortável no Egito, mas depois se levantou o faraó, que não conhecia José, e escravizou o povo. Somente depois de muito tempo é que os israelitas foram libertos e partiram do Egito para se formarem uma nação. Quero que você entenda algo aqui, meu irmão. Quero que você entenda algo na sua vida. José, ele foi levado para a casa de Potifar. E na casa de Potifar ele tinha abundância. Ele administrou muito. Que Potifar era próspero, então ele vai administrar muitas coisas. Após ele era levado para a prisão, e na prisão há escassez de muitas coisas. Então ele tem que aprender a administrar o pouco. Primeiro ele aprende a administrar o muito. Depois ele vai aprender a administrar o pouco. Deus estava passando José na escola, porque quando Deus colocasse José como governador do Egito, os primeiros 7 anos José deveria administrar o muito. E depois ele deveria administrar 7 anos de fome. Então ele teria que aprender, para chegar no posto de governador, a administrar o muito e o pouco. Passar na escola de Deus. Eu não sei o que você esteja passando, mas você está passando na escola de Deus. Continue fiel ao Senhor onde você está. E na situação que você estiver enfrentando, permaneça fiel ao Senhor. Ele é na sua vida. Ele é na sua história. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Se essa palavra falou com você, compartilhe ela. Ela vai falar com outras vidas também. Em nome de Jesus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Não se esqueça de se inscrever, de comentar e de curtir. Dá o like. Deus abençoe sua vida.